A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a vocês. Se estivesse na minha igreja em São Paulo, que é uma igreja japonesa, eu diria konnichiwa, mas é boa noite. Então, olha, eu quero agradecer muito o convite para estar com vocês esse final de semana. Hoje à tarde eu estava escrevendo e pensando um pouco sobre essa experiência, e é um presente mesmo, um privilégio poder vir a Niterói. Eu amo Niterói. E não canso de me dizer o quão importante essa igreja foi e tem sido para mim, sobretudo na minha fase de início de juventude, a partir dos 18 anos, entre os 18 e os 24 anos que eu morei aqui em Niterói. Então, os cultos durante a semana e no final de semana, quando eu podia participar também. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com essa igreja. E é um privilégio, um presente poder vir aqui. E, além disso, ainda poder correr de manhã cedinho na beira da praia, que é uma maravilha. Lá em São Paulo, eu corro no Parque Ibirapuera. Não tem praia, tem muito urubu no parque, mas aqui de manhã, bem cedinho, quando o dia começa a amanhecer, encontrei e fiz algumas amizades novas aqui em Niterói, encontrando com as pessoas, sobe e desce aqui na orla, correndo. Então, foi um privilégio, um presente. Eu já coloquei lá no Facebook, para matar os meus amigos de inveja, uma foto de onde eu fiquei correndo esses 2 últimos dias. Já começaram a comentar lá. Segunda-feira, amanhã, quando chegar em São Paulo, eu vou dar mais nobada neles. Santa, mas mais nobada santa. Nessa noite eu quero conversar com vocês sobre 3 aspectos de uma verdadeira alegria, da verdadeira alegria. Eu quero pensar com vocês em 3 palavras: o privilégio, a responsabilidade e a recompensa. E eu vou usar para a nossa reflexão um texto que está num conjunto de textos bastante importante. É um texto conhecido, João 15, a metáfora da videira, que vocês conhecem. Eu vou interromper a leitura no versículo 11, porque é onde eu quero fazer maior ênfase. Mas esse conjunto de textos que nós temos na Escritura, entre o capítulo 13 e o capítulo 17 do Evangelho de João, é conhecido como os diálogos finais de Jesus. Ele é feito num momento crucial, um momento onde vai atingindo o clímax do ministério de Jesus na terra. Quando Jesus está prestes a enfrentar a cruz e ele chama os discípulos e ele faz um conjunto de discursos, uma série de diálogos com os discípulos, onde ele condensa muito daquilo que ele vem ensinando aos discípulos o tempo todo no seu ministério. Então, é um conjunto de textos onde nós temos, por exemplo, afirmações cristológicas de importância fenomenais nesses conjuntos desses textos aqui. Nós temos aqui nesse Evangelho, cujo objetivo João deixa bem claro no último capítulo, a finalidade pela qual ele escreveu esse Evangelho. Ele disse: eu escrevi essas coisas para que vocês creiam em Jesus Cristo, que é Filho de Deus, e ao crer nele, vocês tenham vida. Esse é o objetivo com o qual João escreveu esse Evangelho. E então, nesse conjunto de textos, nós temos esses discursos finais de Jesus. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento todo, há 79 aparições da palavra martureu, testemunho, ou a mesma palavra que vem de martírio. Só no Evangelho de João nós temos 48. Então, para você ver a intensidade com que alguns conceitos aparecem nesse Evangelho. E a intensidade nesses 4 capítulos que nós temos temas como a verdade e essas relações, a Trindade se manifesta nesses 4 capítulos de uma forma muito intensa. Então, tenha isso em mente. Quando a gente lê esses 4 capítulos do Evangelho de João, nós estamos diante daquilo que é o discurso, o diálogo final de Jesus, condensando muito do que ele havia dito e feito para os seus discípulos, e algumas promessas importantes, algumas revelações importantes. Então, é isso que nós vamos ler nesse momento. Então, João 15, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai
é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, senão permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, senão permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que o Senhor nos abençoe. Privilégio, responsabilidade e recompensa. Como eu disse para vocês, nessa série de capítulos, nesses diálogos finais de Jesus, algumas ênfases serão dadas. No capítulo 14, que nós não lemos, que é o contexto imediato desse capítulo que nós estamos lendo, há uma ênfase muito forte no tipo de relação que há entre Jesus e o Pai. Há uma expressão de uma grande intimidade entre Jesus e o Pai. E agora Jesus, no capítulo 15, nos convida a ter o mesmo tipo de relação íntima que ele tem com o Pai, que foi descrito no capítulo anterior. Agora ele descreve e nos convida para esse tipo de relação íntima que ele tem com o Pai, para que tenhamos com ele. Então Jesus afirma ser a videira verdadeira, ele diz que o seu Pai é o jardineiro, que ele poda as ramas que dão fruto e corta aquelas que não dão fruto. Para que isso aconteça, é vital, e aqui aparece várias vezes nesse capítulo, essa expressão permanecer, permanecer. Do contrário, quando não se permanece nele, isso não acontece nada. Então Jesus passa a focar vários temas, sobre a videira, o fruto, a oração, o testemunho, a oposição. E nós temos aqui uma metáfora um pouco diferente, um pouco difícil de lidar essa metáfora, na verdade, porque não há uma história nessa metáfora. Não há uma estrutura muito definida nessa metáfora. Mas nós temos uma imagem que ajuda. No Antigo Testamento, Israel é conhecido como a videira. Então, o Salmo 80, versículo 8 e 16, menciona Israel como a videira. Isaías 5, Jeremias, Ezequiel, falam de Israel como videira. O privilégio de ser videira, dessa relação íntima com o Senhor, mas também fala que esse privilégio se corrompeu. Então, agora Jesus, nesse contexto, nesse transfundo, onde Israel é conhecido como a videira, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Para uma audiência que está habituada a essa imagem de Israel como a videira, mas a videira que, segundo os profetas, se corrompeu. Então, Jesus vai aqui
ampliando as metáforas que ele faz sobre si no Evangelho de João. Ele diz que o corpo de Jesus é o templo, João 2, ele diz que ele é o pão que desceu do céu, João 6, ele diz que é a água que mata a sede, João 4, ele é o bom pastor, João 10, ele é a vida que ressuscita, João 11, e agora ele diz, eu sou a videira verdadeira. É interessante que em Salmo 80 aparece uma breve associação entre a videira e o filho do homem. Já no Antigo Testamento tem essa menção. E aqui Jesus diz, então, eu sou a videira verdadeira. Então, o privilégio que nós estamos sendo expostos com esse texto é que a intimidade entre Jesus e o cristão tem um paralelo entre a intimidade de Jesus com o seu Pai. E ele nos convida para essa relação de privilégio. Assim como Jesus é o objeto do amor de Deus, é o objeto do amor do Pai, o cristão é o objeto do amor de Jesus. Versículo 9 diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei. Então, assim como Jesus é o objeto do amor do Pai, nós somos o objeto do amor do Filho. Isso é um privilégio. Então, quando Jesus começou o seu ministério, de maneira muito especial, 2 momentos expressam essa maneira como o Pai demonstra o seu amor para o seu Filho. Nós temos no batismo de Jesus, a expressão, esse é o meu Filho amado, e também temos aí a mesma expressão na transfiguração, esse é o meu Filho amado, ouçam a Ele. E agora Jesus diz, da mesma forma que o Pai me amou, eu amo vocês. Sabemos que o Filho ama o Pai e disso deriva a nossa salvação. E agora nós lemos que Ele nos ama com o mesmo amor que o Pai o ama. Isso é um privilégio. Ser amado por Jesus da mesma forma que o Pai o ama. Agora, toda vez que a gente desassocia privilégio de responsabilidade, a gente acaba criando um monstro, é ou não é? Uma boa educação sempre associa essas 2 dimensões, privilégio e responsabilidade. De outra forma, a gente cria um mimimi. Uma pessoa que tem problemas sérios, que terá problemas sérios na sua vida. E aqui o texto diz, o privilégio é que vocês recebem o meu amor da mesma forma que o Pai me ama. E com a mesma qualidade do amor que o Pai me ama, eu amo vocês. Esse é um privilégio. Por outro lado, há uma responsabilidade. Versículo 16 do capítulo 15, que nós não lemos, mas diz assim no versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, nós estamos convidados a essa relação íntima com o Senhor, o que é um privilégio, mas há uma responsabilidade associada a esse privilégio. Jesus permanece no amor do seu Pai por meio da obediência. E nós somos chamados a permanecer nesse amor da mesma forma. Olha só o versículo, capítulo 15, versículo 9 e 10. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, há uma associação direta. A forma na qual eu permaneço no amor de Jesus, no amor de Deus, é a mesma forma pela qual Jesus permanece no amor do seu Pai. E Ele permanece no amor do seu Pai pela obediência ao seu Pai. Ele diz, se vocês permanecem no meu amor, vocês serão obedientes. A forma de permanecer no amor, a forma de desfrutar dessa relação privilegiada de intimidade é a obediência. Na obediência nós permanecemos no amor. Então, a obediência não é uma cobrança, não é uma castração, não é uma privação. A obediência para o cristão é uma resposta de amor. É uma outra forma de pensar em obediência.
Você obedece não por medo, você obedece porque ama. É esse amor que faz com que você obedeça, e essa obediência faz com que você permaneça nesse amor. Então, Jesus permanece no amor do Pai pela obediência, e o Pai não o abandona, porque Jesus se agrada em fazer a vontade do Pai. João 8 diz que aquilo que agrada o coração de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então, Jesus nos explica da mesma maneira que, se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Se nós o amamos, nós permanecemos no seu amor, nós obedecemos a Ele. Que a forma de permanecer, a forma de estar vinculada, a forma de gozar dessa intimidade íntima com Jesus, se dá por meio da obediência. É assim que Jesus permanece no amor do Pai. E é assim que nós somos convidados a permanecer no seu amor. Não é uma coisa mística, é uma decisão de obediência. É uma ação. Obediência. E a obediência não é uma castração, a obediência é uma resposta em amor. Uma resposta de amor. Se por um lado nós temos o privilégio de termos uma relação íntima com o Pai, com Jesus, da mesma forma que Jesus tem uma relação íntima com o Pai, nós também temos a responsabilidade de permanecer no amor do Filho da mesma forma que o Filho permanece no amor do Pai. De que forma? Pela obediência. Privilégio, responsabilidades. Os discípulos devem provar essa realidade do seu amor por meio da obediência. A obediência é essa forma de permanecer na videira. Nós temos muitas formas diferentes de definir amor, não é? Nós temos maneiras românticas de definir amor, né? Aquelas expressões intensas de sentimentos, aquele olhar de peixe morto, aquele encontro na beira da praia com uma música de fundo. Isso é muito bom para filme, mas não é a melhor forma bíblica de expressar o amor, não é? A Bíblia é muito simples quando define. Amor é aquilo que a gente faz, não o que a gente diz. Então, a mulher judia ouve o esposo dizendo, eu te amo. Ela diz, ok, lava a louça. Está entendendo? Muito prático. Não é blá, blá, blá. Faça. Permaneça. Obedeça. Responda de maneira ativa a isso. Israel, a videira anterior, chegou ao ponto de honrar ao Senhor com os lábios e o seu coração está longe. Os profetas vão dizer a Israel, quem pediu a vocês tal tipo de coisa? Isso para mim é um ajuntamento solene, porque há um divórcio entre o que vocês dizem com os lábios e o que vocês fazem na prática. A obediência, então, é uma resposta de amor. É a maneira de permanecer na videira. Privilégio, responsabilidade, e agora vem a recompensa. Olha o versículo 11, que lindo. Diz assim, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa alegria é qualificada, ela está adjetivada. Primeiro, não é qualquer alegria, diz, a minha alegria vai estar em vocês. Não somente a minha alegria vai estar em vocês, como a alegria que vocês passarão a ter é completa. É completa. Do mesmo modo que o gozo supremo de Jesus está nessa relação de obediência com o Pai, ele supõe que os discípulos devem manter essa mesma relação de obediência com o Filho, para que a alegria de Jesus, e não qualquer uma, esteja em nós. E não de qualquer forma, mas completa. Para Jesus, a alegria é fazer a vontade do Pai. João 4:34. O meu prazer, a minha alegria é fazer a vontade do Pai.
João 8:29 diz que o amor do Pai é tal que meu desejo é agradar ao Pai, é obedecer ao Pai. Esse nível de obediência produz um gozo, uma satisfação diferente, porque não é qualquer alegria e não é de qualquer forma que essa alegria está em nosso coração. Deixa eu tentar explicar para vocês usando uma metáfora da maratona de novo, da corrida. A primeira vez que eu fiz uma corrida de longa distância, eu não estava muito habituado a correr longas distâncias, corria poucas distâncias, mais curtas, e eu me aventurei a fazer então uma corrida de longa distância. Então o meu treinador chegou perto de mim e falou: Ziel, então a estratégia para fazer uma corrida de longa distância na atual condição sua é essa. Você tem que seguir esses passos até o final. Aí você chega. Eu não sabia que 3 quilômetros antes do fim, o meu treinador estaria me esperando lá, na curva. Então, quando eu desci a ponte, o viaduto, fiz a curva para a reta final, faltavam 3 quilômetros, tinha um senhor do meu lado dizendo assim: eu sou um estúpido, quem me colocou nesse negócio? E continuava correndo. Todo mundo lá em casa tomando cerveja, esse sol escaldante, e eu aqui correndo feito um doido, não vou ganhar coisa nenhuma. O que eu estou fazendo aqui? Ele do meu lado, né? E eu olhava para ele, mas não podia rir, porque se eu risse, eu perdia a força. Então, eu tinha que rir moderadamente. Porque estava me faltando forças para terminar aquela prova. Mas aí, quando eu fiz a curva, quem aparece na minha frente? O meu treinador. Aí eu tive que botar um riso no rosto, fingir que estava bem, para encontrar com o treinador. Mas ele já estava me vendo de longe. Então ele veio, correu ao meu lado e disse assim: Ziel, você fez bem feito. Chegou até aqui. Não faça nenhuma loucura daqui até o final. Mantenha esse mesmo ritmo. Você vai chegar lá. E eu falei: obrigado. Obrigado. Não podia falar muito alto. Mas foi uma sensação enorme encontrar com o meu mestre da corrida naquele momento, naquela altura da jornada. Ele dizer para mim: você fez bem feito. Você seguiu as orientações. Você agora não faça nenhuma loucura, mantenha esse ritmo que você chega até o final. Havia tido muita disciplina antes, muita renúncia, muito esforço, uma mudança de prioridades, mas ouvir do meu treinador aquela afirmação de que eu havia feito bem feito, que eu segui aquilo que ele havia me dito para fazer e que eu ia concluir a corrida, foi o ânimo que eu precisava para cruzar aquela linha final nos últimos 3 quilômetros. Privilégio, responsabilidade, recompensa. Qual é o privilégio? Vocês são convidados por Jesus a ter uma relação tão íntima com Ele como Ele tem com o Pai. Qual é a responsabilidade? A forma de permanecer no Pai é da mesma forma que o Filho permanece no Pai, pela obediência. Qual é a recompensa? A recompensa é que você não vai ter qualquer alegria. É a alegria dele e completa. Nós vivemos numa geração onde felicidade faz parte da cesta básica, não é? Arroz, feijão, algumas coisinhas, sorvete e tal. Pastor Theo, sorvete faz parte da cesta básica. E felicidade. As pessoas buscam a felicidade, estão preocupadas pela felicidade. E a felicidade, eles buscam da seguinte forma: se nós conseguirmos fazer um acúmulo de momentos felizes, a gente acaba terminando alegre. Então, na minha equação, eu tenho que ter mais momentos felizes para que esse acúmulo gere em mim um estado de alegria tal que entre os momentos tristes e os momentos alegres, o saldo seja positivo. Então, se for mais alegria do que momentos tristes, então eu sou alegre. E tanto é assim que nasce uma cultura do entretenimento que promove eventos para que nós tenhamos momentos de felicidade e que essa felicidade acumulada gere em nós essa alegria. E esses momentos felizes vai gerar em nós um acúmulo de endorfina tal que nós vamos ficar felizes e vamos terminar alegres.
maior gozo, maior alegria pela quantidade de endorfina que esses momentos felizes podem nos proporcionar. E aí, a alegria ou a felicidade vai estar sempre condicionada, sempre vinculada a esses momentos, essas experiências de coisas boas. É uma alegria que não vai resistir quando as coisas ruins acontecerem. É uma alegria que vai estar condicionada às circunstâncias positivas. É uma alegria que não vai ter razão de ser quando as coisas não forem bem, quando a situação for adversa. Então, essa cultura do entretenimento, essa cultura de fabricação de felicidade nos condiciona a um estado tal que confundimos a alegria com a verdadeira alegria. Aquela alegria não que nasce de eventos ou de circunstâncias, mas nasce do prazer da obediência, nasce de permanecer em Jesus. Essa alegria que não depende de circunstância. Um gozo que nasce da obediência. Tem um autor que diz o seguinte: não há ninguém mais desgraçado do que o cristão, que durante um tempo não se compromete com a obediência. Ele não ama o pecado o bastante para desfrutar do prazer do pecado, mas também não ama demasiado a Cristo para desejar a santidade. Ele se dá conta que a sua rebelião é sem proveito, mas a obediência parece desagradável. Ele nem desfruta completamente do pecado, nem desfruta plenamente da alegria, toda vez que um cristão decide desobedecer, decide não permanecer. Eugene Peterson diz que há uma trilogia, uma trindade satânica nos dias que nós vivemos. Ele diz que essa trindade satânica é composta pelo meu desejo, pelo meu direito e pela minha vontade. 3 características importantes na geração que nós vivemos, como sendo direito adquirido. Eu tenho direito, eu tenho desejo, eu tenho vontade. E por ser meu desejo, meu direito, a minha vontade, eu vou fazer. Ele diz, e nós esquecemos que o meu direito, a minha vontade e o meu desejo nasce da minha natureza pecaminosa. Que até a justiça que eu almejo está contaminada pelo meu pecado. Então, essas coisas não podem produzir em mim a permanência que a obediência a Cristo produz. Qualquer experiência de alegria, de gozo, de felicidade, que não esteja comprometida com a santidade, não produz aquilo que a nossa alma anseia. Eu tenho um aluno que me entregava todos os trabalhos na escola manuscrito. Eu achava um pouco estranho, porque nessa altura do campeonato todo mundo entrega o trabalho impresso ou de forma digital, mas ele entregava sempre manuscrito. E eu o via na sala de aula com o seu computador e eu não entendia por que ele me entregava sempre o trabalho de forma manuscrita. Então, um dia me aproximei a ele e perguntei: você podia me explicar por que você me entrega os trabalhos escritos à mão? Às vezes eu consigo entender a sua letra, às vezes eu preciso do dom do Espírito para ler esses mistérios que você escreve. Ele disse: professor, eu tenho um problema muito sério. Eu falei: qual é o seu problema? Ele disse: eu tenho um problema muito sério com pornografia. Então, por causa do Senhor, eu decidi, toda vez que eu chego em casa, no meu trabalho à noite, para poder estudar, eu deixo o computador no carro, na garagem, com a porta fechada. Porque se eu levar o computador para o meu quarto, eu vou entrar na internet e vou ver aquilo que não devo ver. Então, por causa do Senhor, eu decidi deixar o computador trancado no quarto. E eu vou para o meu quarto, sem acesso à internet, aí eu posso orar, eu posso estudar, sem correr risco de me comprometer com o Senhor. Aí eu fiquei muito feliz quando eu ouvi essa resposta do meu aluno. E falei para ele: nunca me traga um trabalho escrito digitado. Porque se você me trouxer, já sei que está pecando. Mas eu achei lindo essa expressão de santidade de um aluno que decide deixar trancado no seu carro o seu computador
para permanecer no Senhor, para desfrutar dessa alegria, que é a alegria do Senhor. E que não é qualquer alegria, é uma alegria completa. Pornografia não produz a alegria. Qualquer vício secreto ou hábitos inadequados não produzem essa alegria. Nenhuma fonte de gozo ou alegria que não esteja comprometido com a santidade produz para o nosso coração aquilo que só a obediência a Cristo produz. Eu não conheço muito bem o auditório para quem eu estou falando, mas eu não me surpreendo se a gente tenha hábitos secretos, fontes alternativas de buscar alegria que implique em uma desobediência e a não permanência em Cristo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa opção não vai produzir aquilo que o seu coração produz, exige, deseja. Esse tipo de satisfação escraviza e nos leva longe e longe de Deus. É uma dimensão de alegria que só aqueles que permanecem conhecem. É uma dimensão de alegria que, apesar das circunstâncias, o seu coração desfruta, porque ela é resultado da obediência e da permanência no Senhor. Mesmo quando tudo ao redor desmorona, a sua obediência, a sua decisão de permanecer no Senhor, produz uma sensação de gozo e satisfação, que é a alegria do Senhor na sua vida completa. Não é um gozo de palavras, não é um gozo de palavras fáceis ou de expressões fáceis, é um gozo e uma alegria baseada em fatos concretos. Uma decisão de permanecer. E se permanece da mesma forma que Jesus permanece no amor do Pai, pela obediência. Privilégio. Fomos convidados a uma relação íntima com Jesus, do mesmo tipo de intimidade que Ele tem com o Pai. Responsabilidade, a forma de permanecer no Pai é pela obediência. Não é pelo que eu digo, não é por vir à igreja, é pelo que eu faço em obediência. A recompensa é que você vai desfrutar de uma coisa completamente nova, que é a alegria de Cristo em você. E essa alegria é completa. Completa. Que o Senhor nos abençoe.